Boa tarde e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero, amados, compartilhar a Palavra de Deus juntamente com todos vocês, compartilhar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus tem que ser anunciada, tem que ser divulgada, tem que ser pregada. Então eu quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1, amados, que diz assim: apostasia nos últimos tempos. O que quer dizer isso? Apostasia nos últimos tempos. Quer dizer, significa renunciar uma religião ou a crença, abandono da própria fé. Então, a palavra apostasia quer dizer renunciar ou abandonar a fé ou a crença em Deus. Nos últimos tempos nós estamos vivendo, pessoal, tempos difíceis que muitas pessoas têm abandonado, têm renunciado a palavra de Deus, têm renegado, abandonado a própria fé para seguir outras coisas que Deus não tem se agradado, de coisas às vezes que não está sendo conveniente com as coisas de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus têm abandonado, têm renunciado à sua própria fé, tem saído da igreja, procurado outros ministérios, como se o problema não fosse a igreja. O problema não é a igreja, amados. O problema está na da igreja. O problema está dentro da pessoa, porque para todo canto que você for, você sempre vai ter, você vai ter sempre problemas, e os problemas sempre vão te acompanhar aonde você for. Porque o problema não está na placa da igreja, não está no pastor, não está no obreiro, o problema está em você. Para onde você for, sempre vai ter problemas. E quando você não resolver, não mudar esses problemas que está dentro de você, para todo canto que você for, você vai ter sempre problemas. E quantas pessoas têm renunciado, têm abandonado a sua crença em Deus, têm renunciado à própria fé. Porque a Bíblia fala aqui, se você ler aqui no 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1, fala assim: ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, muitos abandonarão a fé, muitos renunciaram à fé, às vezes por causa do dinheiro, às vezes pelos bens materiais, às vezes pelo coração que está ligado nas coisas terrenas. E fala aqui, muitos apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios. Quantas pessoas têm sido enganado e enganada pelo diabo, pelas doutrinas que ela tem ouvido e pelas pregações que tem ouvido. Tem muitas pessoas, amado, que estão deturpando a palavra de Deus, tá mudando a verdade em mentira, acrescentando e tirando a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ninguém não pode nem acrescentar, nem tirar um tio, um i da palavra de Deus. E quantas pessoas estão fazendo isso? Infelizmente, muitos têm abandonado o que é a fé. O Espírito Santo fala expressadamente: nos últimos tempos, muitos apostarão que da fé, obedecendo a demônios, doutrinas de demônios. Você vê que tem muitas pessoas, amados, que estão saindo da igreja, estão indo para casa de espíritas, para casa de macumbeiros, estão procurando uma solução na casa do macumbeiro, na casa dos espíritas. Estão procurando uma solução que, se ela não encontrar a solução na igreja, em lugar nenhum ela vai encontrar essa solução para a vida dela.
Porque sem problema vai vir sobre a minha vida, vai vir sobre a sua vida, amados. Aquele que serve a Deus não é fácil, porque problemas vêm para todos. Seja pregadores, seja pastores, seja obreiros, seja membros, problema vai vir sempre para cada um de nós. Principalmente na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que é fiel a Deus, que anda em retidão nos caminhos do Senhor, que é íntegro na presença de Deus. E você vê que muitos estão apostatarão, que é da fé. Apostatarão quer dizer que abandonando a fé, a crença em Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo isso. Infelizmente, nós temos visto com nossos próprios olhos homens e mulheres de Deus abandonando, saindo da obra, deixando a obra de Deus para seguir outras denominações. Porque denominações tem muitos espalhados no mundo aí afora. Porque nem todos que às vezes abrem um ministério têm pregado a verdade para vocês. Tem pregado, tem ensinado conforme o que está na palavra de Deus. Alguns têm deturpado a palavra de Deus, têm acrescentado, têm mudado algumas palavras que dita a palavra de Deus tem mudado. E nós não podemos fazer isso, amados. Aí fala aqui, ó. Eu vou continuar aqui, ó, para você entender a palavra de Deus, ó, no versículo 1, no versículo 2, perdão, aqui, ó. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tenha cauterizado a própria, o quê? A própria consciência. É algumas denominações que têm manipulado a mente de muitas pessoas, tem persuadido o homem e a mulher de Deus a se desviar da fé, a abandonar a fé, dizendo que outro lugar é mais melhor do que aquela, ou seja, a igreja que ela está, não está sendo a igreja correta, tá? A igreja que ele abriu ou vai abrir é melhor do que a igreja que ela está. Tem o que? Manipular a mente de muitas pessoas, porque tem denominações que ensinam você a colocar Deus contra as paredes, exigir alguma coisa de Deus, cobrar alguma coisa de Deus. Quem somos nós, amados, para cobrar ou exigir alguma coisa de Deus? Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa. E se Ele não quiser também, não te abençoa. Quem somos nós para colocar o nosso próprio Deus na parede, exigir alguma coisa? A Bíblia fala que Deus ele requer obediência, não é sacrifício. Mas infelizmente tem algumas denominações que têm ensinado que é melhor você sacrificar do que você obedecer. Eu digo ao contrário a você. É melhor você obedecer do que você sacrificar, amados. Obedeça a palavra de Deus. Não deixe as pessoas manipular a sua mente, lhe dominar, lhe controlar. Não deixe as pessoas cauterizar a sua mente. Quantas pessoas têm a mente cauterizada? A pessoa morre, mas não sai daquela igreja. Vê muitas coisas erradas, e não sai. E está naufragando na fé aos poucos. Está perdendo a fé em Deus. Está perdendo a crença em Deus. Cedo ou mais tarde, ela vai o quê? Abandonar a crença em Deus. Abandonar a fé. São ensinos de demônios. Tem pessoas que ela se apega mais ao homem do que se apega a Deus. Se você se apegar ao homem, você não vai receber nunca nada. Você não vai receber nada do homem. Mas se você se apegar a Deus, pode ter certeza que o que você pedir, o que você quiser, Deus vai te dar. É isso que Deus ele faz para não se apegue às coisas materiais. Não fique com o coração ligado nas coisas terrenas. Fique conectado 24 horas com o Espírito Santo, para que você não venha ser enganado pelas essas falsas doutrinas, pelas essas falsas religiões que tem espalhado no mundo aí afora. Abra seus olhos, amado. A Bíblia fala assim, examinais as escrituras sagradas e provai e vede o poder de Deus. Você tem que examinar as escrituras, a Bíblia. Examina a Bíblia, para que você não seja enganado ou enganada pelo diabo. Examina as escrituras. Sabe por que o erro de muitas pessoas? É porque ela não examina a Bíblia, ela não lê a Bíblia. É por isso que ela é enganada por qualquer uma pessoa que chega para ela, fala uma coisinha, fala outra, e ela acaba acatando
aquelas coisas para o coração e ela acaba se desviando da fé, acaba se desviando da presença de Deus. É o problema de muitas pessoas, é isso. É porque ela tem dado mais ouvido às conversas das pessoas do que a palavra de Deus. A Bíblia fala assim: errais por não conhecer as escrituras sagradas e o poder de Deus. Quantas pessoas estão andando errada? Por quê? Porque não tem examinado, não tem lido a palavra de Deus. E tem outra passagem que fala: o meu povo erra porque lhe falta o quê? Lhe falta o conhecimento. Que Deus está falando que o povo só vai errando é porque o que? Falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Porque se você lê essa palavra de Deus, você não deixaria ninguém influenciar você, você não deixaria ninguém fazer a sua cabeça ou fazer a sua mente, amado. É por isso que tem muitas pessoas que vivem uma vida numa decadência, que vivem naufragando. É por causa de quê? Por causa que ela não obedece a palavra de Deus. Obedeça, examine. Porque tem muitas pessoas que erram. Por quê? Porque não examina as escrituras sagradas e testifica o poder de Deus que está na palavra dele. Então, amado, não erre mais. Se você errou, não erre mais. Procura buscar orientação através da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Fica atento na palavra de Deus. Aí fala aqui mais, ó. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Ele está falando sobre algumas denominações que têm ensinado o povo a barganhar com Deus, colocar Deus contra a parede, exigir alguma coisa de Deus. Tem pessoas que estão brincando com o povo de Deus. Tem pastor que fica brincando com o povo de Deus, fica se desviando da palavra, fica levando o povo a sacrificar tudo que tem para o que? Para dar. Mas não pode isso não, amado. Você tem que ir pela palavra de Deus. Não vá pela conversa das pessoas, não. Não barganhe com Deus. Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa. Porque tem pessoas assim, ó, eu só vou para a igreja se Deus curar o meu marido. Eu só vou para a igreja se Deus curar o meu filho. Minha amiga, se você vir para a igreja, Deus vai te abençoar, mas não queira barganhar com Deus. Não queira receber alguma coisa em troca de outra. Venha para a igreja por amor, venha para a igreja com carinho, porque Deus vai te dar a vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a cura do teu marido, a cura do teu filho, mas não queira barganhar com Deus não. Não queira negociar com Deus, porque Deus não é comerciante, Deus não é para você querer negociar não. Procure realmente buscar a Deus, buscar primeiramente o reino dos céus, porque a justiça e as coisas demais Deus vai acrescentar na sua vida, no seu casamento, na sua família. Mas coloca Deus em primeiro lugar, amado. Coloque Deus em primeiro lugar. As coisas demais estão faltando na sua vida, Deus ele vai acrescentar. Aí continua aqui, ó, falando para você entender aqui, ó. Diz aqui, ó, no versículo 4, ó, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada o recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é que é santificado. Tá vendo, amado? Tudo que Deus criou, tudo que Deus faz é bom. É bom. Tem pessoas que elas só procuram Jesus quando está sofrendo, quando está padecendo no hospital, quando está com o marido com câncer, quando está com o filho viciado nas drogas, e quando a vida dela está uma bênção, está uma maravilha, ela não procura a Deus. Ela só procura a Deus quando está passando por momentos difíceis. E você tem que procurar a Deus, amados. Ou passando por momentos bons, momentos difíceis, procura a Deus todos os dias. Procura uma solução. É por isso que tem muitas pessoas que é enganada por doutrinas de homens, ensinamentos de demônios. E tem pessoa que quando a pessoa fala, ela fica revoltada. Porque ela não conhece, porque ela não quer conhecer a verdade. Ela não quer ouvir a pessoa falar a verdade. Ela prefere estar lá ouvindo a mentira